Olá, boa noite a todos. Boa noite a todos do grupo de estudo de psicanálise. Hoje, a pedidos de alguns colegas, amigos, eu trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho a teoria de Maslow, esse psicólogo americano que desenvolveu essa teoria. Essa teoria ela é baseada numa pirâmide. A minha não ficou muito boa não, mas nós vamos seguir aqui para que nós possamos ter um entendimento mais completo. Primeiramente, Maslow fala que o indivíduo ele precisa passar por 5 níveis precisa realizar 5 níveis de necessidades para que ele possa se realizar, né? Para que ele possa se realizar. Então, o primeiro nível da necessidade são as necessidades fisiológicas, né? Daqui a pouquinho nós vamos abordar um pouquinho sobre as necessidades fisiológicas, né, na pirâmide. É a primeira necessidade. E em segundo momento, seria uma necessidade de segurança, né? Nós também vamos falar sobre a necessidade de segurança. Em terceiro momento, são necessidades sociais que os indivíduos, nós como seres humanos, temos todas essas necessidades, né, a ser sanadas. E em quarto momento, ele vai trazer aqui a necessidade de estima, né? Nós vamos ver também detalhadamente essas necessidades de estima. E por último, na pirâmide, em quinto lugar, esse nível de necessidade de autorrealização, né? Então, nós vamos para a teoria e depois nós vamos conversar um pouquinho sobre, está bem? Então, eu fiz um breve resumo para que nós possamos conversar sobre a teoria de Maslow, né? Então, a teoria de Maslow, ou a hierarquia das necessidades, é uma teoria psicológica que foi desenvolvida pelo psicólogo americano Abraham Maslow nos anos 1940 e 1950. Essa teoria propõe que as necessidades humanas estão organizadas em uma hierarquia, como eu mostrei para vocês. O desenho não está muito bom, mas é dessa maneira que é estruturado essa teoria de Maslow, que é representado por uma pirâmide. Cada camada da pirâmide representa uma necessidade diferente e deve ser satisfeita antes que uma pessoa possa buscar a satisfação da próxima necessidade. Ou seja, para que um indivíduo ele possa realizar uma necessidade de segurança, primeiramente ele vai ter que sanar a necessidade fisiológica dele. Então, segue como uma hierarquia, né? Segue a pirâmide como uma hierarquia. Então, necessidades fisiológicas, primeiramente, para depois ele poder sanar as necessidades de segurança. Pois bem, então a hierarquia das necessidades de Maslow é composta por 5 níveis, como estou abordando. Então, a primeira necessidade na pirâmide Maslow é a necessidade fisiológica. O que são, né, as necessidades fisiológicas? São as necessidades básicas e biológicas, que incluem comida, água, ar, abrigo, sono e outras necessidades corporais. Então, são as necessidades, né, corporais, as necessidades do nosso organismo. E, em segundo momento, na pirâmide, Maslow traz para nós aqui as necessidades sociais, né? Que são necessidades de pertencer e ser aceito em um grupo, incluindo as necessidades de amor, amizade e relacionamento interpessoal, né? Então, nesse segundo momento, vem essas necessidades,
essas necessidades sociais é no terceiro momento, mas a gente já fala sobre ela. Então, as necessidades sociais. Mas antes de chegar nessas necessidades sociais, de chegar a um grupo de pertencimento, de uma comunidade, um grupo de amigos, um grupo, seja lá da maneira que seja, seja de ordem política, filosófica, seja em vários sentidos, primeiro, para chegar nesse grupo de sociabilidade, primeiro tem que passar primeiro tem que sanar as necessidades de segurança, né? Então, as necessidades de segurança são as necessidades de proteção, né, de segurança contra ameaças, violência física, emocional e financeira, né? Essas são as necessidades de segurança. Em quarto momento, Maslow traz da pirâmide para nós as necessidades de estima, né? Que são as necessidades de autoestima e respeito pelos outros, incluindo realização pessoal, status, reconhecimento e prestígio. Então, essa necessidade de estima está no quarto lugar na pirâmide de Maslow. E, por fim, Maslow, no topo da pirâmide, ele traz para nós as necessidades de autorrealização, que são as necessidades mais elevadas e pessoais de cada indivíduo, né? De cada indivíduo, como necessidade de realização pessoal, de autoaperfeiçoamento e satisfação pessoal. Então, essa teoria de Maslow, ela é baseada numa pirâmide, né? Que ele entende que todos os indivíduos, todos os seres humanos, necessariamente precisa sanar, né, as necessidades zoológicas, as necessidades de segurança, as necessidades sociais, as necessidades de estimas e as necessidades de autorrealização que chega no topo da pirâmide. Então, de acordo com a teoria de Maslow, uma pessoa deve satisfazer suas necessidades em cada nível antes que possa avançar para a próxima camada da pirâmide. Além disso, a satisfação das necessidades de nível mais elevado é mais gratificante do que a satisfação das necessidades de nível mais baixo. Falando sobre a teoria de Maslow, eu quero aqui poder correlacionar esse breve estudo com Sigmund Freud, né, que é pai da psicanálise, e também com Jacques Lacan, né, que é um discípulo de Freud. Os dois têm cada um tem uma visão um pouco diferenciada sobre o desejo, né? Então, falando em necessidades, nós vamos entender também no desejo, a partir do momento em que o desejo é realizado, né? Desejo realizado e desejo não realizado. Então, quando nós estamos nesse processo em busca de realizar o nosso desejo, né? Nosso desejo sempre está voltado para algum objeto, né? Sempre está voltado para algum objeto. Então, quando nós estamos nessa busca, quando nós estamos buscando, quando nós estamos indo atrás, correndo atrás, ou seja, de uma coisa, de um desejo material, ou seja, de outra ordem, nós temos um impulso, nós temos um entusiasmo, né? E a partir do momento, isso acontece muito comigo, e a partir do momento em que nós chegamos no topo e que nós realizamos aquele desejo, aquilo muitas vezes perde não que perca o sentido, mas o desejo realizado, a pessoa está satisfeita, não tem mais a necessidade daquilo, né? Um exemplo de algo material, por exemplo, seja um automóvel. Você está em busca, você corre atrás, você trabalha, você adquire aquele automóvel, você está realizado. Então, esse desejo foi sanado. Em contrapartida, existem os desejos também não realizados.
Os desejos que não são realizados, muitas vezes eles podem causar frustração, né? Frustrações. E também, tanto pode causar frustrações, quanto pode impulsionar, né? Nos impulsionar para que a gente possa realizar. Porque existe, assim, situações subjetivas, existem situações nossa, né? E existe muitas vezes situações no outro. Então, muitas vezes o nosso desejo, quando ele está voltado para o outro, pode tornar-se um pouco mais difícil para que nós possamos realizar, porque nós temos aquele desejo, mas muitas vezes nós precisamos ter a coragem, muitas vezes nós precisamos ter subsídios e precisamos ter, assim, coisas concretas, né? Porque o que existe, assim, no desejo, quando criado, é bem subjetivo, né? Próprio, nato, né? Do ser humano. Então, para que possa ter essa realização do desejo, quando está voltado para o outro, é um pouco mais, assim, podemos dizer, um pouco mais, assim, difícil, porque precisa ser, muitas vezes, verbalizado, né, aquele desejo, né, e muitas pessoas, muitos indivíduos, às vezes não têm coragem, porque existem diferentes tipos de desejos, né, existem inúmeros tipos de desejo. Então, quando é verbalizado, quando tem quando tem algo concreto, quando está voltado para outra pessoa, torna-se mais fácil. Então, o desejo não realizado, ele tanto pode trazer uma frustração, quanto pode impulsionar. E o desejo realizado é aquela busca, né? É aquele percurso que nós vamos caminhando e nós chegamos no topo. Nós chegamos no topo da realização. E quando o desejo se realiza, vamos em busca, né, de novas realizações, né? E dessa maneira prossegue. Então, hoje aqui no grupo de estudo, né, dos futuros psicanalistas, no grupo de estudo dos psicanalistas também, que fazem parte, eu trouxe essa matéria, essa teoria de Maslow, e um pouquinho também sobre a posição de Sigmund Freud e Jacques Lacan, para que nós possamos ter um entendimento completo, para que nós possamos ter um entendimento de como ocorre, né, essas situações conosco, né? O que me chama mais atenção nessa teoria de Maslow todas as necessidades aqui são de fundamental importância, né? Porque precisa ter uma sequência, né? Como uma hierarquia. Mas o que me chama muita atenção, principalmente nos dias atuais, nos jovens, nos adultos e nos adolescentes, em todos, né, de maneira geral, são os desejos de autorrealização, que são aqueles desejos mais elevados, né, de cada indivíduo. Então, é interessante essa busca, né, para o autoaperfeiçoamento, essa busca para a realização de concluir um estudo, né, uma faculdade, um diploma, de poder adquirir um bem material, seja um carro, uma casa, né, etc. e tal. Então, isso me chama muita atenção, porque é uma busca, assim, constante, e isso faz com que nos movimentamos, isso faz com que nós lutamos para isso, né? Então, esse desejo de autorrealização, ele está, assim, muito fortemente, né, presente em todos nós. Não que os outros não estejam, como
o quarto nível de necessidade aqui também, que são as necessidades de estima, né? Nós precisamos termos autoestima, né? Porque é uma palavra assim, composta, né? Autoestima. Existe também a baixa estima, né? Então, para que nós possamos estarmos bem, para que nós possamos estarmos inseridos, para que nós possamos termos, né, reconhecimento, prestígio, status, e etc., está incluído dentro dessas necessidades de estima, né? Dentro dessas necessidades de estima. E uma coisa que eu sempre aprendi, uma coisa que eu sempre assim gostei muito é elogios, né? Sinceros, elogios sinceros. E isso faz com que isso faz com que as outras pessoas possam se sentir importantes, né? E é muito assim, é fundamental, é muito engrandecedor quando a gente pode fazer com que o outro se sinta importante, né? Um elogio eleva, né? Elogio, a própria palavra eleva a autoestima de uma pessoa, né? Elogios sinceros. E também assim espontâneo, né? Que não seja nada forçado. Então, tudo isso contribui para que possamos aprender e compartilhar, né? Isso é o mais importante. Então, hoje eu trago essa teoria de Maslow, que é uma teoria muito interessante. Maslow é um psicólogo americano, né? Abraham Maslow, né? Então, é um psicólogo americano que desenvolveu por volta de 1940 e 1950 essa teoria. Depois, se tiver algumas perguntas em relação à nossa conversa, em relação a esse estudo que nós estamos tendo na noite de hoje, 20 de junho de 2023, vocês podem passar para mim no privado, que nós juntos nós vamos dialogar, nós vamos conversar um pouquinho mais, né? Porque é um assunto assim bem extenso, né? Mas os tópicos mais importantes eu trouxe e no decorrer da semana nós vamos debatendo se assim surgir alguma dúvida, né? Aqui no sul de Minas está um pouquinho frio, então eu vou me despedindo de vocês, né? Um abraço a todos, que todos tenham uma boa noite e gratidão por esse momento.